Bom dia, meus queridos alunos do sexto ano. Então hoje vamos estar estudando um pouquinho mais sobre as operações que vimos de radiciação e potenciação, né? Onde envolve também números naturais e números racionais, certo? Então olha só, a propriedade importante que vamos estar estudando hoje é a radiciação. Então, ela é uma propriedade básica, uma operação básica da matemática, porque sabemos que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, vamos observar um exemplo aí, o tabuleiro de xadrez. Então, como no tabuleiro de xadrez temos 68 quadradinhos, 64 quadradinhos, esses 64 quadradinhos, ele indica a quantidade de casas, né, que existe no tabuleiro, tanto a parte escura como a parte clara. Se a gente observar, esse número 64, ele é um quadrado perfeito, porque se eu elevar um determinado número ao quadrado, vai dar 64. Que número é esse? Obviamente, esse número é 8. 8 ao quadrado, ou seja, 8 elevado ao expoente 2 é igual a 64. Então, 64, se você extrair a raiz quadrada de 64, vamos obter o 8. Então, 8 vezes 8, 64. Ou seja, é possível desenhar 64 quadradinhos no tabuleiro, dividindo cada lado em 8 quadradinhos. Quando descobrimos que o número 8 ao quadrado é igual a 64, efetuamos a extração da raiz quadrada de 64. Então, ele é um quadrado perfeito e com isso a gente observa que vai dar como resultado, né, um número inteiro. A radiciação, como eu falei antes, é a operação inversa da potenciação. Então vamos ter o símbolo, que é o radical, o índice e o radicando, ou raiz. Dessa forma, no problema do tabuleiro de xadrez, representamos assim: o sinal da raiz quadrada, o índice 2, a raiz de 64 igual a 8. Radicando é o 64, o radical é o símbolo da raiz quadrada, o 2 é o índice e o 8 é a raiz. Então, lê-se a raiz quadrada de 64 igual a 8. No caso dos índices iguais a 2, quadrados, normalmente não os escrevemos. É o índice fantasminha, ou seja, o índice que não aparece. Como, por exemplo, na raiz 64, não precisa colocar o índice 2. Ele fica lá, mas está invisível. Mas existe 64 igual a 8. Porque se a gente elevar o 8 ao quadrado, ou seja, o 8 é o expoente 2, vamos obter o 64. Então, existem outros números que são chamados de quadrados perfeitos, como o caso aí. Raiz de 1, raiz de 4, raiz de 9, raiz de 16, raiz de 25, raiz de 36, raiz de 49, raiz de 64, raiz de 81 e raiz de 100. Números quadrados perfeitos. Os números que podem ser escritos como potência de expoente 2 são denominados de números quadrados perfeitos. Somente esses números têm como raiz quadrada um número natural. Então, vamos observar que o número 1, o 4, o 9, o 16, o 25, o 36, o 49, o 64, o 81, o 100, o 121 e o 144. Esses números vão ter como resultado uma raiz
que é representada por um número natural. Então, eles são quadrados perfeitos. E quando o número não for um quadrado perfeito? Exemplo, raiz de 18, raiz de 29, raiz de 42. Então, são números que vão apresentar decimais, né, no seu resultado. Como temos aí, raiz de 18, né, raiz de 29, raiz de 42, apresentando aí também números decimais no resultado. Deu para perceber? Raízes de números quadrados perfeitos são números naturais, enquanto as demais raízes não são naturais. E veja que quanto maior o número, maior será a sua raiz. Então, observe a raiz de 30, que é 5,47.722. Raiz de 31, né? Raiz de 32, raiz de 33, raiz de 34, raiz de 35. Então, enquanto está aumentando o valor da raiz, observem que o resultado também vai ser maior. Nessa relação, a gente pode observar. E como iremos proceder para índice, ou seja, o i igual a 3? O índice igual a 3, vamos chamar de raiz cúbica. Então, é chamada de raiz cúbica quando o índice for igual a 3. Raiz cúbica de 8. Então, foi um número que foi multiplicado por ele mesmo 3 vezes e dá 8. Observem, que número é esse? O número 2. Se multiplicarmos 2 vezes 2 vezes 2, vamos obter o 8. Ou se elevarmos 2 à terceira potência, ou ao expoente 3, também vamos obter o 8. Observe que lê-se raiz cúbica de 8 é 2. Assim, também temos outras raízes cúbicas. Raiz cúbica de 27, de 64 e 125. Observamos que as raízes, elas podem estar apresentando números inteiros, como vemos aí, ou também números racionais. Nesse caso, quando apresentar números racionais, como proceder? Raízes com números racionais, como temos aqui, raiz quadrada de 49 vezes raiz quadrada de 4 nonos vezes raiz quadrada de 1/36. Observem, a raiz quadrada de 4 nonos vezes a raiz quadrada de 1/36, vamos estar distribuindo o radical para o numerador e o denominador da fração. Também da mesma forma. Então, vamos extrair a raiz quadrada do numerador e do denominador da fração. Olha só. Então, eu vou distribuir o símbolo da raiz, tanto no numerador como no denominador, e vou extrair a raiz quadrada desses números. Observem. A raiz de 4 é 2, a raiz de 9 é 3. Dessa forma, eu tenho 2/3, obtive 2/3 quando eu extrair a raiz quadrada de 4 nonos. E a raiz quadrada de 1/36? A raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 36 é 6. Pronto. E agora temos o quê? Uma multiplicação, certo? Uma multiplicação entre essas duas frações, que é 2/3 vezes 1/6. Então, 2 vezes 1 dá 2. Eu vou multiplicar os numeradores, numerador por numerador e denominador por denominador. 2 vezes 1 dá 2 e 3 vezes 16 dá
18. Então, eu obtive como resultado 2/18. Então, a fração que corresponde ao resultado é 2/18. Nas outras propriedades, vamos estar também trabalhando com potências de números racionais. Observe, como vimos nas aulas anteriores, as potências elas devem ser, primeiramente, quando apresentar parênteses, resolver quem está entre parênteses, né, seguindo a regra. Segundo, colchete. E, por último, chave. Observe que essas aqui estão entre parênteses. Eu vou elevar a potência ao expoente 2 a fração 3/6. Eu vou elevar 3 ao expoente 2. 3 elevado a 2 dá 9. 6 elevado a 2 dá 36. Coloquei o resultado e eliminei o parêntese. Na outra também eu vou elevar ao expoente 1. 1/4. 1 elevado a 1 dá 1. E 4 elevado a 1 dá 1. Então, toda fração, todo número que for elevado a 1 vai ser igual a ele mesmo. Agora, como eu tenho uma divisão de duas frações, 9/36 dividido por 1/4, eu vou multiplicar o numerador da primeira pelo denominador da segunda e o numerador da segunda pelo denominador da primeira. Então, multiplicando 9 vezes 4 dá 36 e 1 vezes 36 é 36. Então, obtive a fração aí 36/36. A fração 36/36 é igual a 1 inteiro. Então, colocamos aí como resultado final 1 inteiro nessa operação. Nesse outro caso, temos aqui uma outra situação também onde envolve parêntese. Aqui eu vou fazer elevar o numerador e o denominador da fração ao quadrado e vamos obter 1 ao quadrado dá 1, 8 ao quadrado dá 64. Observem que na outra fração o expoente está negativo. Então, quando o expoente estiver negativo, como vimos, o expoente negativo temos que inverter a fração. Então, e elimino parênteses. Fazendo a inversão da fração, eu tenho 2/3, eu vou obter 3/2, uma fração imprópria. E como vai ser multiplicado por 1 positivo, né? Elevado a 1 positivo, vai permanecer assim mesmo. Então, já posso deixar 3/2. Aqui eu tenho uma multiplicação de duas frações. Eu vou multiplicar 1 vezes 3 dá 3. E 64 vezes 2 dá 128. Então, obtive a fração 3/128 nessa resolução. Na outra situação, já eu tenho aqui uma expressão onde apresenta o colchete e parêntese. Observem que, para resolver, primeiramente eu vou resolver o cálculo que está entre parênteses. Então, resolvendo esse cálculo, eu vou obter um número, observando ainda que esse primeiro número é um número misto. Então, eu tenho 1 inteiro e 2/4. Vou transformar em fração. Então, eu vou multiplicar o denominador pelo número inteiro e o resultado eu vou somar com o numerador. Fazendo isso, eu encontro o primeiro numerador da primeira fração. 4 vezes 1 dá 4, mais 2 dá 6. E vou repetir o denominador. Então, eu fiz esse processo
deu 6/4, uma fração imprópria. Coloca a divisão, observando que essa fração imprópria, ela está elevada, ela vai ser elevada a um número negativo. Então, eu vou ter que inverter essa fração imprópria. Fazendo aí a inversão dessa fração imprópria na sequência. Então, eu já transformei aqui em número fracionado, número misto, né? Vou repetir. Agora sim eu vou inverter, porque nesse caso aqui o índice está negativo, ou seja, o expoente está negativo. Então vai ficar, vou eliminar o parêntese, vai ficar só o cochete. Então vai ficar 4/6 e o expoente é 2 para o primeiro e para o numerador e o denominador também. E nesse caso aqui, 5/8 também vou inverter, vai ficar 8/5. E aqui eu vou colocar o resultado. Elevando ao quadrado o 4, que dá 16. E elevando o 6, que dá 36. Elevando o 6 aí, que vai dar 36. Dividido. Como o 8 e o 5, 8/5 está elevado a 1, não se altera, permanece 8/5. E mais, de novo, para eliminar o cochete, né, que está aqui com o índice negativo, eu vou inverter de novo as frações. Então vai ficar 36/16 dividido por 5/8. Pronto. Agora eu distribuo o índice e elevo ao quadrado para obter o resultado. Então eu vou ter que fazer o cálculo de 36 vezes 36 e 16 vezes 16, observando o índice. Então, se a gente observar 36 vezes 36, vamos obter a fração 1.296 sobre 16 ao quadrado, que vai dar 256. E a outra fração, 5 ao quadrado, dá 25. E 8 ao quadrado dá 64. Agora, como eu tenho uma divisão de fração, eu vou multiplicar o numerador da primeira pelo denominador da segunda. Então, fazendo a multiplicação de 1.296 vezes 64, eu vou obter 82.944. E fazendo a multiplicação de 256 por 25, eu vou obter 6.400. Então, tem uma fração aqui que é 82.944 por 6.400 como resultado. E aqui a última situação, observamos que existe uma situação onde as frações estão apenas entre parênteses. Então, vou transformar a primeira aqui, que é um número misto, em fração. Multiplicando, eu vou ter
5 vezes 2 dá 10, mais 2, 12. Achei o primeiro numerador. Fiz a multiplicação do denominador pelo número inteiro e somei com o numerador. Então, eu encontro aí o primeiro numerador da fração. E vou repetir o 5, 12 quintos, vezes, transformando aqui também a outra fração, que é 3, 1 meio. 2 vezes 3 dá 6, mais um 7. Achei o segundo numerador. Fazendo isso, eu vou repetir o denominador. Multiplicando agora, vamos obter 12 quintos vezes 7 sobre 2. Então, multiplicando 12 vezes 7, eu vou ter 84. E multiplicando 5 vezes 2, eu vou obter 10. Então, o resultado aí, 84 décimos. É uma fração que pode ser ainda simplificada, né? Se a gente pode simplificar essa fração por 2, que é igual a 42 quintos. Obtemos aí um resultado. Então, a partir dessas ideias aí do cálculo de números racionais, né? Espero que vocês resolvam o próximo exercício. Então, até a próxima. Boa atividade a todos.